dias, boa tarde. Quarta-feira, 17 horas. Hoje é dia de dar uma segurada. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros, especialista em seguro de transportes de cargas e apresentadora do podcast Dá uma Segurada. Estamos aí com vocês há quase 3 anos, trazendo informação, orientação. E hoje não podia ser diferente. O tema, Secop e ESAG Kids, parceria na estrada da educação para a cidadania. Como eu falo para vocês sempre, o propósito do podcast é a gente levar informação, orientação, para que tanto a parte do transportador quanto filhos, né? A gente fala sempre dessa ala jovem das crianças, dos jovens, para que a gente construa através deles um lugar melhor para a gente morar, um lugar com uma educação melhor, enfim, cidadania. Esse é o tema de hoje. Antes de apresentar os meus convidados, eu quero fazer aquele agradecimento de fé aos nossos patrocinadores. NDD Averba, seguro para ir além. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Líder Pronta Resposta. Conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. Buoni, tecnologia que aproxima. EcoResponder, serviços ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está chegando agora, esse é o podcast Dá uma Segurada. Já se inscreve no canal, já curte esse vídeo e compartilha para que mais pessoas entendam de fato qual que é a função do Secop, como que funciona a ESAG Kids, o que vem fazendo, quais são as vidas que vêm sendo transformadas. Olha só, deixa eu apresentar aqui para vocês, na minha frente, Diego Fabrício Damiani. Ele é servidor público da Secretaria do Estado da Indústria, do Comércio e do Serviço de Santa Catarina. Ele atua como secretário do Conselho Estadual de Combate à Pirataria, o Secop. Ele é cientista social pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela UFSC, especialista em gestão pública pela Escola de Governo ENA, de Santa Catarina, e é mestrando em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação pela UFSC. Diego, seja muito bem-vindo, obrigada pela tua presença. Obrigado, Maria. É um prazer estar aqui do lado do professor Eduardo Jara e também participando do teu canal, né? Fiquei muito satisfeito com o convite e espero que podemos fazer um bate-papo bem interessante falando de educação, cidadania ao longo dessas 1 hora, né? Será incrível, obrigada. Eduardo Janicek Jara. Acertei? Janicek. Professor Jara. Mais conhecido como professor Jara. Ele é graduado em licenciatura plena em matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, meu conterrâneo, apesar de que ele é de Porto, mas... Depois tu corta essa parte aí, meu nome. Mestre em ensino de matemática e doutor em administração pela ESAG da UDESC, com teses sobre ensino de empreendedorismo para crianças. Atualmente, ele é professor da área de métodos quantitativos nos cursos de administração empresarial e administração pública da ESAG pela UDESC, e professor de mestrado profissional em educação inclusiva em rede, no SEAD UDESC. Pesquisador do grupo do Núcleo de Inovações Sociais na Esfera Pública, atuando na área de análise estatística e aplicações. Ele é vencedor do Prêmio Nacional Santander Práticas de Educação para a Sustentabilidade, em 2012, contemplado com o Prêmio Stemmer de Inovação Catarinense, na categoria Protagonista da Inovação, em 2017, e vencedor do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora, em 2021. Eleito o professor mais criativo do Brasil. Ele tem o prêmio Perestroika em 2022 e premiado como professor inovador no Prêmio de Inovação Catarinense 2023. Organizador licenciado oficial TED UDESC e coordenador do programa de extensão ESAG Kids, considerado em 2018 uma das 20 melhores ações de inovação social da América Latina e também eleita uma das 10 melhores práticas do mundo.
Opa, Bah! parabéns para nós, parabéns para nós. Cara, incrível, incrível. Pô, obrigado, Maria. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui, né, numa área que realmente não é a minha especialidade, os seguros, mas eu entendo que é um tema muito interessante para a gente educar desde a base, para a gente poder refletir hoje. Eu acho que a nossa conversa vai ser bacana nisso, como a gente pode unir as nossas competências para estar segurando mais pessoas por aí, né? Essa galera que está nos ouvindo aí, muito obrigado. Curte, compartilha, para dar uma força para todo esse assunto que a gente vai tratar aqui. Perfeito, perfeito. Estou bem feliz, muito obrigada que vocês tenham vindo, dedicado esse tempo para a gente conversar. E eu espero que a gente consiga levar orientação, informação para cada vez mais pessoas. Obrigada, tá? Super feliz. Olha só, eu acho que a gente pode dar uma elucidada aqui, né? Falar um pouquinho sobre o Secop, falar um pouquinho sobre a Zag Kids, como que funciona, qual que é a missão de fato, como que vocês vêm trabalhando. Bom, posso começar então? O Secop, Maria, é um conselho, tá? Que está dentro do governo do estado. Assim como existe o Conselho da Mulher, Conselho do Idoso, Conselho da Juventude, existe esse Conselho Estadual de Combate à Pirataria, que foi criado no ano de 2009. E o estado de Santa Catarina, ele é pioneiro nesse conselho. É pioneiro no sentido que foi o primeiro estado que conseguiu reunir instituições públicas e privadas que atuam nesse segmento ou que são afetadas de alguma forma pelas falsificações e pela sonegação fiscal que vem da pirataria, né? Então, como eu falei, a gente tem aí vários conselhos, e aí a gente pensou na época de criação do conselho, bom, não existe nenhum modelo no Brasil parecido, né? Como é que a gente pode criar um conselho de combate à pirataria dentro a nível do Estado? A gente pensou, bom, pirataria envolve sonegação fiscal, então vamos chamar para compor o conselho a Secretaria de Estado da Fazenda. Pirataria tem a ver também com o crime organizado, então vamos chamar a Segurança Pública. E assim foi se desenhando a formação do conselho. Então nós temos 4 órgãos públicos que o compõem, que é a Secretaria de Segurança Pública, a Educação, a Fazenda e a Indústria, Comércio e Serviço, e mais 4 instituições por paridade, instituições privadas, que é o FEComércio, Fiesc, Facisc e FCDL. E aí, no conselho, né, eu atuo como secretário, e a gente atua em 3 frentes, né, no Conselho de Combate à Pirataria. Na frente institucional, que é, por exemplo, essa que a gente está fazendo agora, né, sobre disseminação do que é o Conselho, dizer que ele existe, a gente participa de vários eventos e workshops. Tem a frente repressiva ou de fiscalização, né, que é onde a gente atua com os PROCONs municipais, com o Inmetro, com Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. E tem a parte que é o objeto aqui do nosso podcast, que é a parte educacional, né, que a gente faz, ou a gente planeja atividades, ou a gente atua auxiliando outros parceiros que atuam na mesma temática que a gente, né? Como é o caso que a gente faz com o professor Eduardo Jara na Zag Kids, né? A gente auxilia o projeto dele e em algumas frentes, né? Dá uma força mesmo ali, já há muito tempo. Então, basicamente é isso, é um conselho que reúne esses órgãos que sofrem com a pirataria de algum jeito, de algum modo, com a falsificação, com a sonegação fiscal, e atuamos nessas 3 frentes, na institucional, na repressiva e na educacional, e ela começou em 2009, só uma curiosidade, por conta da pirataria das videolocadoras, CD, DVD. Na verdade, o conselho foi criado por lei em 2009, mas ele já veio sendo construído em 2007, por conta desse movimento da pirataria de CD, DVD, né? Que foi quando teve o boom mesmo, né? Que começou de fato a tomar um corpo a pirataria e a gente começou a entender e falar sobre pirataria, né? Porque antes não era tão declarado assim. E aí o Jair, que você entrevistou aqui, Grande Jair, grande abraço, volte, né? O presidente do conselho, ele chamou a atenção dele isso aí, né? Que por trás porque quando eles faziam as fiscalizações de apreensão para notificar essas mercadorias falsificadas, ele ficava pensando, mas o que eu faço com essa mercadoria? Ele começou não existia um grupo de estudos sobre esse tema em nenhum lugar. E aí, na época, o governador, eles levaram essa demanda para os deputados, chegou ao governador, e o governador, na época, o Luiz Henrique da Silveira,
determinou que se criasse um grupo de estudos. Então, ele, o Jair, a professora Marzeli da UDESC participou também da criação desse conselho. E aí, em 2009, sim, foi aprovado e desde 2009 o Secop atua aí com vários parceiros, né? Sendo a UDESC um deles. Doutor Eduardo Jara, Maria do Seguro. me Vamos falar um conte. pouquinho do programa de extensão permanente ESAG Kids. ESAG é a abreviação de Escola Superior de Administração e Gerência, a nossa escola de administração de excelência da UDESC, que está fazendo 60 anos, agora o ano passado fez. E o programa de extensão ESAG Kids tem 10 anos de criação. Surgiu para falar sobre empreendedorismo, inovação para as crianças, por conta de um desses concursos que eu ganhei aí, um dos prêmios foi estudar na Babson College, em Boston, que é número 1 em empreendedorismo no mundo. E eu, um professor de matemática, nunca tive formação sobre empreendedorismo, né? É uma das nossas falhas, assim, na graduação, de maneira geral, que vem sendo melhorada. E aí fui lá e vi, poxa, tem tanta coisa interessante, né? O empreendedorismo como capacidade de realizar planos, de se planejar, de se organizar e como fazer isso. E aí antecipar essa conversa para as crianças foi uma das metas do programa ESAG Kids que surgiu lá em 2015. E o nosso primeiro parceiro, não por acaso, está aqui do meu lado, né? O Secop foi um dos primeiros que a gente conversou junto também com o Banco do Empreendedor e foram os 2 primeiros parceiros. Hoje a gente tem uma rede muito grande de parceiros e a gente vem produzindo materiais para estar sensibilizando crianças, educadores, a comunidade em geral. Trouxe até aqui alguns livrinhos para lhe presentear, Maria, que fala aqui do nosso TEDx que a gente criou, As Aventuras de uma Pipa na Amazônia, Aventuras de uma Pipa Prevenindo Queimaduras, Aventuras de uma Pipa em Primeiros Socorros, a gente já está colocando no forno aqui Aventuras de uma Pipa falando sobre seguros, que eu nem sei como é que a gente vai fazer, mas eu acho que quando a gente tem temas importantes assim, como que a gente pode antecipar para as crianças, essa pipa caiu muito no agrado da criançada, viu? Então, eu vou deixar para você avaliar aqui. E alguns livros um pouco maiores aí no formato de leitura, com 60 páginas, esse é no formato de tirinhas que a gente fez para a criançada. A gente sabe que a leitura no Brasil é um dos nossos problemas, né? Nossos gaps, né? Então, assim, a gente começou produzindo esses livros e ficou um pouco grande para a criançada, por menor que possa parecer. E ainda que é pequeno. E ainda que é pequeno. Então, chegamos nas tirinhas, mas a gente tenta sensibilizar também. Então, fala de prevenção de riscos e desastres. Deixa eu colocar ali que eu levo para a câmera. Ah, legal. Falamos sobre cidadania. Esse aqui foi lançado lá no Salão do Supremo Tribunal Federal há pouco tempo. Falamos sobre educação fiscal. Falamos sobre inovação, esse já está traduzido para o espanhol, a gente está numa parceria com a Iowa Tech dos Estados Unidos para tradução agora em inglês. Olha que legal. Falamos sobre economia criativa. Então, são muitos temas que são correlatos à administração. A gente já tem um do seguro? E é isso que eu ia emendar agora aqui. Não. A gente ainda não tem isso. Embora aqui nos bastidores, antes da nossa conversa inicial, eu falando aqui com a Maria do Seguro, que por que não falar sobre isso com as crianças? Sim. Por que não falar sobre a importância do seguro, como a gente se planeja, se a gente começa antes é mais fácil, e tudo isso, infelizmente, ainda não está no currículo oficial das escolas. Então, a ESAG Kids, que é um braço da universidade, um braço da extensão universitária, veio com esse propósito, aproximar a universidade das crianças e tendo parceiros como o Secop, a gente catalisa esse movimento, né? Ele vai mais rápido, ele vai mais longe, ele se fortalece. Então, a gente tem um braço agora, né, com essa visão das seguradoras, de todos os teus patrocinadores que te ajudam e saber que a gente também quer chegar nas escolas para conversar, não é para vender produto, Não, né? é para educar, para ele ver Isso. como aquilo é necessário para ele. Né? Poxa, por que eu não vou ter uma situação onde eu possa estar segurado? Ninguém vai pensar no sinistro. A gente pensa nos benefícios que a gente pode colher por estar segurado, né? E eu acho que nós precisamos falar do sinistro. Hoje a gente pega aí um índice de pessoas que acabam não tendo seguro de vida, porque elas acham que o seguro de vida, por exemplo, é algo inacessível, né? E eu escuto muito isso, é só pra gente que tem dinheiro, né? E essas pessoas, elas precisam entender que não, o seguro de vida é justamente para quem não tem dinheiro. Para quem precisa deixar alguma coisa, para quem tem um filho, para quem daqui a pouco sofre um acidente, fica inválido, né? Qual é a qualidade de vida que tem uma pessoa que não tem dinheiro e não tem um seguro de vida e fica inválido? Então, eu acho que esse trabalho de falar sim sobre o sinistro de uma maneira mais leve. Uma maneira leve, mas verdadeira. Entende? Eu tenho um seguro de vida e eu falo para meus filhos, olha, se eu vier a morrer,
o plano é esse, vocês vão seguir neste formato para que vocês organizem a vida de vocês. Ah, mas a gente não quer falar sobre morte. Mas é a única certeza que temos. Né? Quando a gente fala dos direitos, dos deveres, e eu venho falando isso desde 2020, né? Para o transportador. O transportador precisa entender quais são os direitos e quais são os deveres que ele tem. Ele precisa entender de fato o seguro que ele contrata. Hoje a gente percebe isso quando ele pega uma apólice, ele acaba não lendo, foi o que você comentou aqui. Nós temos uma leitura precária no Brasil. As pessoas elas têm uma resistência muito grande em ler. Sim, onde é que eu assino? Eles vão te perguntar, mas Onde vamos que eu conversar, assino? né? E esse ponto, ele é de saber de todos, né? Todo movimento tem risco. Se a gente for falar para quem está transportando, tem o risco da estrada, tem o risco do assalto, tem o risco de uma enchente. Mas se a gente for falar para a criança, você vai bem na prova, tem o risco. Se você não estudar, é mais arriscado. Se você não prestar atenção na aula, é mais arriscado. Então, que medidas você pode fazer para que você tenha uma garantia de ter uma boa nota? Você não tem a garantia de que vai ter a boa nota, mas você pode se preparar para buscar aquela melhor nota. Então, são alguns caminhos que a gente pode fazer analogias, né, com a ideia do seguro. Eu não tenho a certeza do que vai acontecer, mas eu quero estar preparado para, se alguma coisa não der certo, eu consigo o meu melhor desempenho. Ter um plano emergencial. Caso aconteça alguma coisa, como que eu faço? É isso, perfeito. Parceiraça, tamo junto, a hora que você quiser sentar para a gente fazer. Boa, isso. Tem muitas seguradoras que eu tenho contato que também querem, acho que dá para a gente Com criar certeza. alguma coisa nessa linha, sim. E é um dos caminhos que a gente busca, né, junto com o Secop, a inovação, a propriedade intelectual, que até é algo que você pode comentar, né, Diogo, porque quando a gente vai criar inovações, vamos pensar na área da educação, qual é o livro de seguro para crianças, por exemplo. Se a gente ainda não avançou nessa área, a gente não vai ter o melhor produto no primeiro momento. A gente precisa conversar, a gente precisa entender, a gente precisa ver se isso fez sentido para a criança, se o professor lá vai abraçar a ideia, né? Se todos os players ali, se os grandes seguradoras vão nos incentivar nessa jornada. Então, é uma jornada difícil, mas a gente chegar no ponto de ter uma propriedade intelectual disso, né? Que é por onde caminha, né? Eu acho que você é estudioso dessa parte, podia nos... Então, a gente fala pirataria, que é o nome mais comum, né? Mas, assim, no jargão do direito ou da lei que institui o conselho, a gente fala a gente atua em defesa da propriedade intelectual, combatendo a sonegação fiscal decorrente desse delito, né? Das falsificações. Então, ali no Secop, a gente atuava primeiramente na questão da educação fiscal, que para quem não sabe, educação fiscal é você sensibilizar de alguma forma o cidadão que o tributo ele tem uma função social, né? A gente aqui o posto de saúde que a gente vai lá pegar um remédio, consultar com o médico, a estrada, a educação, a nossa merenda, aquele dinheiro vem de algum lugar, né? Vem dos tributos. Então a gente procura fazer essa educação com a criançada. E aí a gente, de uma forma também pioneira, como eu falei ali, que a gente lida com a propriedade intelectual, a gente resolveu inserir isso também nos nossos projetos. Porque em 2020, Maria, o governo lançou um decreto que era a Política Nacional de Inovação, em 2020. E no ano seguinte, o governo lançou, como resposta a essa Política Nacional de Inovação, a Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual. Todos esses nomes compridos aí. E como tu usou a palavra ali, um dos gaps que o governo identificou no diagnóstico era o desconhecimento da população sobre esses direitos da propriedade intelectual. E não só o cidadão comum, mas empresários também. Não sabiam que quando você tem uma ideia, quando você cria algo, você pode proteger. Então a gente pegou esse problema, eu como estudante ali também do mestrado, peguei esse problema que já tinha sido identificado, né, que jogaram no meu colo, ó, Diego, tem esse problema aqui, faz a solução. Resolve. E aí eu pensei, poxa, eu sou servidor do Estado, né? Atuo nessa área, vou criar um produto, alguma coisa dentro do governo do Estado para resolver esse problema do desconhecimento do cidadão sobre os direitos da propriedade intelectual. E daí que veio a criação de uma peça de teatro, que talvez, não sei se eu posso falar, se já falo agora, mas talvez já emendo. Eu com outro doutor, né, na área de artes, a gente resolveu
escreveu uma peça de teatro no estilo farsa, que é muito semelhante ao estilo do Alto da Compadecida, né? Para tratar de, pô, como é que eu vou falar de propriedade intelectual de uma forma lúdica, engraçada, para Sim. entreter a criançada. Então a gente pensou naquelas figuras, né? Porque do Adriano Suassuna tem sempre a figura do místico, né? Tem lá os personagens, que eu esqueci o nome, do Alto da Compadecida, eles estão sempre falando com Deus, Sim. com Deus e o diabo, com os enfim. santos e dialogando. E a gente fez alguma coisa nesse sentido na peça de teatro, né? Então a peça ele tem o fiscal e tem o camelô, e aí o desenrolar a gente vai fazendo uma educação fiscal e falando sobre a importância da inovação, de proteger as criações dentro dessa peça de teatro, né? Que a gente está levando nas escolas. E com o professor Jara, que já tinha o projeto Design Kids, a gente conseguiu, e o professor abriu um pouco as portas para a gente também, para ir dando essa pincelada também na questão da propriedade intelectual, para falar para a criançada, olha, aquela tua ideia, aquele teu desenho, aquela tua marca, você pode proteger, né? E isso também vai ser um projeto que eu já desenhei, já tirei da cachola aqui, já botei no papel. E estava pensando até te chamar, talvez depois, porque é ensinar para o pessoal do ensino médio como é que se faz o registro de uma marca. Porque eles têm muitas ideias, fazem muitos desenhos, e eles perguntam como é que eu registro, eu fiz um desenho, uma marca, como é que faz? Então, eu já estou com um projeto ali também, professor, de ensinar para o pessoal do ensino médio fazer oficinas de como que eles podem registrar a marca. E já pensei aqui também, e talvez em te chamar para você contar o teu, porque é legal trazer uma pessoa daqui, local, contando a experiência, como é que foi para a criançada, né? Você falou do teu canal ali, como é que você... Legal. Mas esse é um projeto, vamos ver, para 2026. Primeiro eu vou conseguir tocar essa do teatro de novo, como nós fizemos em 2023, né? Aqui em Florianópolis, para depois estender para essa do ensino médio. Então a gente ensina essa questão da importância de proteger as ideias deles e como eles podem ter uma renda disso, viver das criações, né? E Das marcas que eles criam. das marcas ou dos produtos ou do melhoramento de alguma coisa que ele já fez, também ele pode proteger, né, o design. E o professor Jara nos abriu as portas, junto com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual também, e a gente vai trabalhando isso aos pouquinhos, né? Um trabalho de formiguinha, É assim. engraçado quando a gente fala de propriedade da marca, né? Porque a gente só tem conhecimento disso quando a gente começa a criar alguma coisa, né? E eu até então, nunca tinha me atentado à importância de você registrar. E a gente tem um case super conhecido, que é, não sei se vocês vão lembrar, vocês lembram da Sensação Doce, que é um chocolate da Nestlé, e tinha uma linha... Sensação vermelhinho, que tem um morango, de morango. Eu particularmente acho ele ruim, mas assim, era uma marca de morango. da Nestlé, e tinha uma rede de confeitarias no Brasil todo chamada Sensação Doce. E a Nestlé entrou pedindo, né, porque ela tinha o chocolate registrado, pedindo para ela que ela tinha, inclusive a dona teve um prazo, um período bem A Nestlé pediu para tirar o nome, mudar o nome. Exatamente, a confeitaria. E aí ela teve um prazo para tirar e agora chama Sodier Doces. Mas ela gastou uma grana porque ela não tinha ido atrás. Então, assim, não é uma coisa... A gente não está falando de algo que não acontece. Acontece muito. E no mesmo ramo, né, de doce e tal, Super, tem mais esse... Super. E aí, assim, eu aqui, quando eu tenho... eu sou muito dessa linha de marketing, criação. Quando eu tenho alguma coisa, eu já registro. Quando eu crio alguma coisa, antes mesmo de lançar o que eu vou fazer, eu já vou registrar, porque para não ter... Para se sentir segura. Exato, porque, querendo ou não, é um trabalho, né? A criação, ela exige um trabalho. E aí você começa a trabalhar. A gente tem casos de transportadoras também, que colocaram o nome, e aí depois tinha outro nome, e aí teve... E aí você tem que fazer já pesquisa de anterioridade, né? Que é lá entrar no site do NPI, pesquisar, do NPI. Exatamente. E aí você pode chamar ou um escritório de advocacia, ou se você tiver tempo e um pouquinho de conhecimento, você mesmo pode fazer essa pesquisa, né? Eu não faço. Na verdade, na época, eu fiz com o pessoal da Kalash, que eles trabalhavam meio juntos também com o Dr. Hugo. Então, hoje, quem acaba registrando aí é o pessoal da Kalash. Sim, mas é um trabalho educativo, né? Porque agora, para você, isso assim é uma certeza, né? Você falou, não vou lançar antes de registrar.
Mas até chegar nesse ponto, é um conhecimento todo que a gente tem que ter. Então, assim, a gente falar agora que isso é importante, isso não é natural para quem está começando. Sim. Então, vem mais uma vez esse gancho com a importância da educação. Como que a gente vai sensibilizar as pessoas para que em todos os processos elas possam ter essa preocupação. Ah, vamos registrar a marca, vamos se organizar. E voltamos de novo à história do seguro. É um trabalho educativo, né? Assim, para nós está bem claro que isso é importante. Porque você trabalha com isso há anos, teu podcast tem 3 anos, você tenta sensibilizar as pessoas de uma maneira mais simples, mas esse é um mercado que ainda tem muito que ser educado, né? As pessoas ainda têm que conhecer, mas por quê? Qual é a vantagem? Como que movimenta tanto a economia? Que vantagem traz para as pessoas? Isso o governo já trabalha, né? A gente tem seguro de DPVAT, tem seguro do INSS, e às vezes as pessoas estão ali no meio e às vezes não entendem exatamente o que é isso. Ah, mas está descontando o meu valor aqui, mas está descontando isso, e não entende toda a complexidade. E cada vez que a gente trouxer isso para a conversa, imagina uma criança estudou na escola e vai falar para o pai, né? Que às vezes foi assim que a gente começou na questão de usar o cinto de segurança. Sim. As crianças hoje, pô, pai, tá sem cinto, Cobram. né? E a gente andava solto lá como um cachorro louco atrás do carro. E as crianças também são. Isso, e isso é um trabalho educativo, né? Então, essa construção, o cigarro, o Brasil hoje já não é um dos países que mais fuma cigarro, porque nós tivemos um trabalho educativo, Sim. né? Agora temos o tal do vape, nós não temos educação E o para vape isso. É terrível, É porque o pior vape ainda. É muito pior, né? Do que É o pior, cigarro. porque nós não temos essa. Qual foi a brecha que a cultura, que a indústria tabagista bilionária encontrou? Vamos fazer uma coisa para os jovens, e encontrar a coisa para os jovens. E falta essa educação. Então, são alguns exemplos, né, que a gente vê no nosso dia a dia, e para a gente reverter, não é em um podcast. A gente é Não, uma nós temos contribuição longa de um movimento, Eu né? De conversar, de ter insights aqui e começar daqui a bater a asa da borboleta para fazer algo maior, né? Dizer pra você ir numa ótica trocar o óculos da minha filha. Minha filhinha precisa usar óculos e tal. E a gente gastou, foi uns 3 mil com armação e lente e tal. E ela perdeu o óculos. Acabou que estava dentro de casa. Tava dentro do. Eu fui desmontar o sofá agora, Maria, na mudança. Na hora de transportar o sofá, o cara, ó, tem um negócio aqui, tava embaixo do. Foi para lá embaixo do sofá, assim, o óculos dela. Mas aí eu já tinha comprado outro. E aí eu comentei com a mulher da ótica e tal, pô, que tinha perdido o óculos e tal. Eu disse, não, mas quem sabe, e comprei um outro caro também. Que é para criança, tem que ser uma armação que não quebra, que ela pode fazer assim, não quebra e tal. É inquebrável, mas não é imperdível. É isso, quebrar, mas é imperdível. Podia ter um chip para tocar um. É, exatamente. E aí ela me falou do seguro de óculos, eu nunca nem tinha pensado nisso, que tem seguro para óculos. Ela falou, não, podemos fazer um seguro para óculos, né? Foi uns 3 mil que eu paguei no negócio ali. Seguro de celular também, nunca tinha ouvido falar, fui ouvir há pouco tempo seguro para celular também. Foi há pouco tempo que eu fui ouvir que tinha isso, né? Sim. Agora tem Porque tem um telefones aí de, sei lá, 15 mil, 9 mil, uns iPhone, né? Realmente, é. Não, tu acaba fazendo. Eu fui fazer uma viagem agora, a moça que estava no nosso grupo lá tinha roubado no metrô dela, um iPhone. Tava com um iPhone, e eu achava que era mito tal dos pickpockets, né? Não, eu achei que era mito de internet e a gente estava no metrô lá para ir de uma cidade para outra e eu não estava junto, porque eu fui depois, mas elas estavam num grupo ali e eles causam aquela situação de tumulto, de rolo assim, né? E quando ela desceu, ué, cadê o celular? A outra perdeu 200 euros lá e o iPhone dela, um iPhone 13 roubado. E ela não tinha seguro, não tinha as senhas do iCloud lá, não tinha nada. Aí perdeu tudo, Nossa, aí você foi bom com as falhas. Então, um segurozinho é bom. Um segurozinho é bom. Mas olha só, eu queria entender um pouquinho a Exag Kids. Como é que funciona? Quais são as crianças que têm acesso? Quem que tem acesso? Como é que funciona esse trabalho? A gente atende bastante por demanda, então as escolas entram em contato com a universidade, diretamente com o programa, ou lá no Instagram, Exag Kids, ou nas redes de contato, ou daqui a pouco você tem o meu contato e entra em contato como vamos numa determinada escola. Então a gente ou vai nas escolas ou recebe também as crianças na universidade, o que particularmente é muito mais impactante e legal. Aproximar as crianças de instituições públicas de referência, como a gente já fez no Ministério Público, junto com o Secop, como a gente foi no Conselho de Contabilidade, como a gente foi na Câmara de Vereadores, leva uma turma de crianças lá de 5º, 6º ano do Fundamental, 8 a 12 anos, e elas vão ter uma das aulas mais legais do ano, né? Que é quando você sai da escola, quando você vai aprender uma coisa nova.
E a gente muitas vezes escolhe uma temática para trabalhar e tem dentro desse livrinho, deixa eu mostrar para vocês aqui, tem uma metodologia Canvas que a gente adaptou da administração, que basicamente é montar um mini plano de negócios. E a gente pergunta para eles lá, qual o seu plano, qual a tua ideia? E aí eles começam a pensar o que que precisa, quem pode ajudar, para quem é a tua ideia, como que vai conseguir o que precisa e como vai saber se deu certo. Aí eles colam um post-it numa cartolina grande, lá no final eles emitem uma nota fiscal para aquilo que eles inventaram, porque mesmo que eles não forem vender, muitas vezes eles falam, eu quero ajudar cachorros de rua a dar ração para os cachorros. Eles adoram esse plano. Aí sim, tudo bem, mas vai cobrar? Não, é tudo de graça. Não é tudo de graça, porque tem que comprar uma ração para servir os cachorrinhos. Então, o empreendedor, o que a gente tenta sensibilizar é que aquele que realiza planos, ele acaba movimentando a economia. E esse movimento na economia gera uma nota fiscal. E essa nota fiscal, uma partezinha dela acaba indo para o prefeito para melhorar a tua cidade, para o bem coletivo, para ter essa importância social do tributo. Então, a gente tenta sempre organizar essas oficinas no mínimo uma vez por mês. Agora, em abril, já tem uma agendada. A gente vai falar sobre direitos de criança e adolescente. Então, a gente vai receber grupos de uma associação aqui chamada EBAS, cerca de 30 crianças, e vão lá ter uma tarde, a gente vai falar de cidadania, vão passar um desenho animado que a gente produziu junto com o STF, e vai pedir para eles soluções para a cidade, o que eles querem para a cidade, ouvindo a criança falar. Pode parecer, né? Mas a criança não vai contribuir. É o contrário, eles têm umas ideias, às vezes, que nos surpreendem. Né? Então, assim, uma criança uma vez falou que queria roupa que emagrece. Não sabe que vai ficar milionária com esse negócio, se ela inventar isso. Vacina para calvície. Eu nunca tinha ouvido falar, mas por que não inventaram a tal da vacina para calvície? Uma vez falaram que queriam uma parada de ônibus que tivesse Wi-Fi. Eu achei legal, depois eu vi uns dias na TV, assim, passou umas 3, 4 semanas, apareceu que lá na Alemanha tinha uma parada de ônibus que tinha sinal de internet. Eu falei, olha só, cara, essa criancinha já está com a cabeça lá que os caras estão fazendo. Então a gente dá oportunidade para eles falarem, para eles criarem e a gente dizer, não, tu é bom. No que tu é bom, a gente pergunta. Então a gente já quer que a criança entenda que ela tem um potencial, que ela pode colaborar quando ela trabalha com outras pessoas, isso é mais fácil de realizar. E assim, sempre cercado de parceiros, faz uma aula, é como se fosse uma aula, né? Uma oficina diferente, de um professor falando lá na frente. Então a gente dá voz para eles. É assim que a Exai Kids vem se criando e recriando e aprimorando. Então a gente agora está numa etapa de produzir desenhos animados. Depois de 10 anos a gente conseguiu lançar um primeiro, né? Fizemos um lançamento oficial lá no salão do STF, falando sobre uma aventura com a Constituição, que fala da importância da Constituição. Vamos lançar agora um sobre prevenção de riscos e desastres, teve apoio de uma emenda parlamentar. Então, cada vez que a gente vai ampliando e vai crescendo, a gente tem mais chance de pegar fomento, né? Nós estamos lá na WIPO, onde é que é a sede mesmo, cara? É em Genebra. Genebra, que ele ainda vai me levar lá, né? Que já combinamos. Uma das nossas ações foi traduzida para o inglês e foi para o site deles, não foi, cara? Duas atividades, nós gravamos 2 vídeos para o Dia Mundial da Propriedade Intelectual. E eles adoraram, assim, e todo ano eles nos procuram. Porque um dia a gente pode convidar, né, professora Maria, para assistir esse... Para ir para Genebra? Eu tô primeiro na fila. Fui eu que puxei o assunto, né? Não, mas vamos organizar e vamos uma caravana. Porque a gente tem muito para contar para ele. A professora Maria, o professor Jara, ele junta as crianças em grupos, né? Como é que é a metodologia ali? E aí ele pergunta, vamos criar alguma coisa. Aí a criança começa a viajar, né? Um carro com 3 rodas, um carro movido a alga. E aí vai assim, quem que vai te ajudar? Que é aquilo que o professor mostrou, aquele canvas ali, né? Na revistinha. Vai me ajudar o meu tio, a minha mãe vai me ajudar, porque ela sabe fazer isso. Você vai vender isso para quem? Isso vai ser útil para o quê? E aí a gente vai viajando com a criançada nessa criação. E aí a gente entra com a propriedade intelectual, né? Que a gente pode falar que ele pode proteger aquilo ali. Depois o professor chama a criançada, eles vão lá na frente, falam, né? A gente apresenta o projeto. Imagina que, desculpa, cara, mas é porque tudo é inovação, né? Você estava falando, agora tem seguro para bicicleta, tem seguro para celular. 20 anos atrás, 10 anos, não existia nem celular. Então nós podíamos perguntar para as crianças o que a gente pode segurar. O que seria importante a gente ter um seguro? Perguntar para a criançada. Quero o meu Havaianas, que sempre rebenta, eu boto um preguinho. Ele pode inventar as coisas dele. E a gente vai, faz sentido, não tem Havaianas, mas tem um tênis aqui que custa 15 mil. Se tu quiser um seguro, a gente faz o seguro do teu tênis. Então ele começa na brincadeira a entender que ele pode segurar as coisas. Mas quem é que faz? Mas tem que ter um corretor de seguro. Tu vai lá e fala com a Maria do Seguro, ela vai te dar umas dicas. Ela é
ela é a craque dessa história. Então a gente mostra quem são as referências da área, né? Então quando a gente fala com os livrinhos aqui, a gente fala do Rui Barbosa, a gente fala do Steve Jobs, a gente fala do Peri, de uma lenda nativa nossa aqui para cuidar da natureza, né? E eu acho que essa pegada que a gente tem de trazer a criançada, de mostrar, foi que sensibilizou a galera lá de Genebra. As nossas ações foram traduzidas para o inglês e colocadas no site oficial deles, né? Por uma coisa que surgiu aqui na nossa conversa. Lá é a sede da OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é uma das agências da ONU, né? Assim como é o Banco Mundial, o PNUD, tem essa OMP. Eles fazem a gestão da propriedade intelectual no mundo. E aí a gente conseguiu um patrocínio desses caras, hein? Mostrar aqui, ó, porque os patrocinadores sempre nos ajudam. Essa mostrinha também. Pessoal. Mas a gente encheu o Teatro do SIC ali, com 500 crianças, e depois à noite no TEDx, 900 lugares. E eles nos mandaram lá de Genebra, do Rio de Janeiro, caneta, camiseta, bolsinha, caixas e caixas. Era para daqui a 2 semanas falar, não, nós vamos... Veio lá da Europa, chegou umas caixas com material, com boto, e nós, nossa, sabe, eu para conseguir um edital desse, olha, a gente chora, a gente rala, pede aqui, passa o chapéuzinho, os caras conhecendo o nosso trabalho, porque não foi no primeiro e-mail. Esse cara tem um contato direto lá, porque ele está aqui sendo humilde. Mas ele manda um e-mail lá, os caras, pô, vai acontecer a ação, vai acontecer a ação. E eles financiam, né? Porque eles sabem da seriedade do negócio. Porque o Brasil também tem uma fama, né? Que às vezes não nos ajuda, mas não, a gente está fazendo, prestando contas, né? Resultado, eles tinham até um recurso que não tinha sido gasto oficialmente, pedimos licença, podemos usar nessa? Podem usar nessa. Sabe? Então, assim, é tudo muito controlado para que a gente possa entregar o resultado, porque é o que a gente acredita, né? A gente não vai não entregar para a criançada, não fazer... A gente tem a prova disso e o brilho no olho das crianças e aqueles vídeos que a gente faz, a criançada toda animada, brilhando. Foi muito legal, foi muito... Pô, isso aí não tem preço, né? E eles são bem rígidos, né? Porque eles sabem, como professor, da seriedade, da nossa ética, competência nas atividades. Isso não se faz do dia para a noite, vai construindo uma história, né? Para chegar... Nesse dia de receber um patrocínio de uma organização dessa, são anos de atividade, né? É um trabalho... anos penando. É um trabalho educativo, não é assim, para dizer para todos os nossos ouvintes aí, seguradores, que a Maria do Seguro disse, às vezes o cara começou na boleia do caminhão e hoje está com uma rede, né? E é isso, são os valores que você acredita que você vai ampliando, né? Pô, esse cara é trabalhador, eu sei quem... E ele trouxe mais alguém junto dele para a empresa dele. E assim você vai crescendo, né? Com os teus exemplos, com os teus resultados, com as tuas conquistas. Isso só fortalece, né? Porque você vai ampliando, você vai tendo mais poder de ação. Hoje, para fazer um desenho animado, é cerca de R$100 mil, né? Ainda subsidiado. É um movimento custoso, né? Mas a gente já está conseguindo fazer o terceiro. Por quê? Porque a gente tem 10 anos de história, estamos entregando, estamos mostrando os resultados e as pessoas compreendem. Ó, é um caminho que pode trazer benefícios para todos os envolvidos, né? Não só para a gente que está produzindo, mas para as pessoas que estão assistindo, para quem quer se aproximar, para quem nunca ouviu isso e quiser chegar no nosso programa e quiser nos ajudar a fazer um desenho animado sobre seguros para crianças, né? Quem sabe, né? Numa conversa dessa, não, vamos dar mais corda e vamos ver onde é que vai. Quem é que pode te assessorar? Porque eu não vou falar de seguros. Vou ter que te chamar, né, Maria, para você me... Ó, faz assim, não, a gente tem uma sacada, a gente sabe falar de... Isso, a gente tem um know-how de falar de propriedade intelectual, de cidadania, de saber como adaptar isso para criança, mas o conceito técnico, a gente precisa de especialistas nessa área, é assim que a gente vem encaminhando. E aí, Maria, uma das cerejas do bolo também é um mascote que a gente tem, que é o Capitão Originaldo. É um bonecão que está aqui nesse gibi. Antes de você mostrar, a gente vai para um breve intervalo. Então, certo. Não sai daí, que aí a gente vai mostrar o Capitão Originaldo. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares.
para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido. Voltamos! Se você não acompanhou o primeiro quadro, fica tranquilo. O podcast Dá uma Segurada fica gravado e nós temos lá os nossos mais de 100 episódios. É simples, você vai lá, escolhe o episódio que você quer assistir, assiste, curte, por favor, não esquece, e compartilha. Compartilha para que mais pessoas recebam essa orientação, recebam essa informação, que a gente torne, assim, o nosso transporte ainda muito mais seguro. Olha só, o tema de hoje é um tema bem incrível. Nós estamos num bate-papo muito legal aqui e a gente está falando sobre Secop e ESAG Kids, parceria na estrada da educação para a cidadania. Então, a gente está falando um pouquinho sobre pirataria, a gente está falando como que eles estão educando as crianças,
como que eles estão ensinando essas crianças para que a gente tenha uma educação melhor. E eu estou aqui deixa eu falar dos meus convidados. Eu estou aqui com Diego Fabrício Damiani e aqui na minha diagonal, o doutor Eduardo Janicek. Olha, Jara. foi bom. Boa, né? Boa. E antes da gente seguir aqui no nosso bate-papo, eu quero fazer o agradecimento aos nossos patrocinadores. Então, a gente fala de NDD Averba, Seguro para ir além, Grupo Petra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisc, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Líder Pronta Resposta, conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. Buoni, tecnologia que aproxima. EcoResponder, serviços ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. E olha só, você que está nos assistindo, se você quiser contribuir com alguma entidade, se você puder ajudar de alguma forma, esse é o momento que eu falo um pouquinho sobre a AMA de Itajaí, Associação dos Pais e Amigos do Autista de Itajaí, que fazem um trabalho incrível. Aparece agora aí na tua tela um QR Code. Se você quiser contribuir, você pode vir a câmera do seu celular para esse QR Code, já vai direto para a conta bancária da AMA de Itajaí, você pode contribuir. Ou se, por exemplo, olha, Maria, eu não tenho para contribuir de alguma forma com dinheiro agora, mas eu posso contribuir, por exemplo, com cobertores, com agasalhos, daqui a pouco a gente tem inverno pela frente, eu posso contribuir com brinquedos, eu posso contribuir, enfim, material escolar, e aí, né, vai de como a sua generosidade fala. Se você puder contribuir, por favor, entra lá no Instagram, @AmaItajaí, já chama a equipe, chama o pessoal lá pelo direct e já fala, assistiu o podcast, dá uma segurada com a Maria do Seguro e eu quero ajudar de alguma maneira. Tá legal? Espero que você goste do programa de hoje. A gente estava falando sobre o Originaldo. Ah, sim. Sobre o Originaldo. Conta pra gente. Dando continuidade ali às nossas ações educacionais, a gente tem um mascote chamado Capitão Originaldo. Como é que ele nasceu? Como eu estava comentando ali no começo, né, das nossas conversas, a gente tem nossas atividades educacionais e lançamos um concurso para que os jovens, obrigado, professor, criassem o mascote do conselho, porque tudo que a gente faz do conselho, a gente procura sempre envolver o público na criação. A logo do Secop foi um concurso, o vídeo do Secop foi um concurso cultural, e da mesma forma a gente criou o mascote do conselho, pediu que os alunos, né, lançamos um concurso a nível estadual para criar-se um mascote do conselho. O vencedor foi o Capitão Originaldo, que está ali no meio da revistinha. E aí a gente reproduziu esse mascote num bonecão que a gente usa nas atividades, um bonecão de 2 metros, né? Que é exatamente igual o que está aqui no gibi. Esse gibi, Maria, que tu está segurando, ele já é fruto daí de outro concurso, porque junto com o mascote surgiram outros desenhos que não foram premiados, mas que ficaram muito bons. Entendi. Então a gente teve a ideia de criar tipo uma turma da Mônica do Secop. Sim. Então a gente fez um outro concurso e aí com uma premiação distinta para historinhas do nível fundamental, médio e superior que falassem de educação fiscal. As melhores histórias foram premiadas. Então nesse gibi o que você tem aí é uma historinha de um aluno do ensino fundamental, uma história de um aluno do ensino médio e uma história do aluno no ensino superior, falando sobre educação fiscal e a importância dos tributos para o cidadão e para a cidade. A gente premiou, contratamos um ilustrador para deixar todos no mesmo nível, né? Porque a historinha do aluno do ensino fundamental, o jeito dele desenhar, o traço, né? Como a gente estava falando, foi um, do ensino médio foi outro e nível superior foi outro. Então nós contratamos um ilustrador com patrocínio também da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e tivemos auxílio também da USPTO, que é o Departamento de Patentes dos Estados Unidos, que nos auxiliou na confecção do gibi. Então, eles pagaram toda a confecção do gibi para a gente distribuir nas escolas. E aí tem ali o Capitão Originaldo,
né? Que também entra nas atividades do professor, que talvez ele vá aparecer no vídeo que a gente vai colocar daqui a pouco, aparece esse mascote. Então, tudo isso ele só agrega nas nossas atividades educacionais que a gente faz ali com o professor da E aí, Isaac todas Kids, essas né? atividades vai o Capitão Original. Sim, a gente tem que achar uma pessoa para Quase sempre, a gente precisa da identidade secreta dele. Que na última eu vou revelar, foi o irmão do Jair. Grande irmão do Jair. Beijo, meu amigo. Porque para colocar a roupa, Maria, nasceu para isso. tem que ter umas características, né? Tem que ter acima de 1,75 m, não pode ser claustrofóbico, porque é pesado aquilo ali. E você tem que ficar no máximo 1h e pouco com Dá aquela calor roupa. naquele troço. Quente. É aquelas roupas igual o mascote de, não sei se já foi em estádio de futebol. Torce pro Sim, Grêmio, pro Inter, pro Juventude. Um bonecão de espuma, assim. Pro Grêmio. Vamos falar mais sobre isso. Não é a minha área, eu sou mais do basquete. Então, e aí tem aqueles mascotes que ficam ali alegrando a galera, é esse mascote. isso. E aí a Morre de criançada calor. adora. E deixar então para a galera escrever aí embaixo aí no vídeo qual seria o mascote da seguradora. Quem seria o capitão segurador? Sei lá, escreve aí como é que a gente vai pensar para educar essa criançada que tem algum super-herói que esteja voltado para essa área de segurar as pessoas, de deixar as pessoas mais tranquilas, protegidas. Como é o nome dessa pessoa? Escreve aí no chat aí. Sobre isso. A gente vai liberar o vídeo. Esse vídeo é do quê? Esse vídeo é de uma ação que aconteceu no Museu da Escola Catarinense, que é da Universidade do Estado de Santa Catarina, que fica lá no centro, um prédio muito bonito. E a gente levou turmas da escola que fica ali na Costeira, Júlio... Vamos lá, vamos ver o nome da escola em breve. Mas, assim, crianças que nunca tinham ido naquele prédio, no museu, para falar sobre propriedade intelectual. Nesse dia, a gente teve também a presença da nossa querida professora Simone Keller Fischer, que é uma cientista que já fez trabalhos para a NASA, foi lá na NASA, ela é da área da TI, e foi lá contar para a criança. A gente foi falar sobre economia criativa. A gente foi falar que eles podem ser o que eles quiserem. Num desses livrinhos aí que fala de economia criativa, é uma menina que, o enredo da história, ela vai fazer um jogo de aplicativo para falar sobre profissões, e ela vê que ela só pode ser professora ou enfermeira. Daí ela testa com o cachorrinho vai ser médico ou engenheiro. Aí ela fez todas as combinações possíveis e acha aquilo um absurdo. Por que ela, que é uma menina, só pode ser professora ou engenheira ou enfermeira? E aí ela entra no computador, conhece o Walt Disney, que leva ela lá para o mundo encantado, e ela pode ser o que ela quiser, radialista, pode ser qualquer coisa. E a gente tentou falar isso para a criançada, e aí levou essa engenheira, essa professora, que foi lá na NASA e contar a história dela, que ela criou aqui uma tecnologia que é usada para inteligência artificial, é uma coisa que foge da minha capacidade cognitiva, entendeu? Mas ela inspirou a criançada lá e falou, pô, foi na NASA, ela é uma professora da NASA e conversou, e no final eles tinham que criar uma propriedade intelectual. Então o vídeo ele fala um pouco disso. E tem outra coisa, porque a OMP, né, que é essa Organização Mundial da Propriedade Intelectual, todo ano tem, agora não lembro, acho que é final de abril, e todo ano tem um tema. E o tema desse ano que a gente vai mostrar no vídeo, por isso que a gente levou a professora, era mulheres e inovação, mulheres e a propriedade intelectual, alguma coisa assim. E aí calhou muito bem, porque, poxa, o professor tinha esse gibi que falava que a menininha fazia os testes e dava só enfermeira, mas eu quero ser uma engenheira, né? E a gente levou uma mulher para falar para o público, né, ela como mulher, né, falando sobre essa experiência de ser uma cientista. Então a criançada adorou, assim. E tinha uns reitores lá, né, professor, também. Sim. Era um encontro das universidades estaduais e municipais do Brasil. Estava tendo um encontro com todos os reitores, e a gente colocou essa oficina lá no meio, estava falando com os reitores, e daqui a pouco veio uma criançada para apresentar os planos. Então, uma coisa que quebrou, que quebrou toda a formalidade, mas eles entenderam que a extensão universitária é isso, aproximar as crianças, né, da universidade. Agora que se quiser, pode soltar. Se quiser soltar, a gente vai comentando. Dia Internacional da Propriedade Intelectual. E essa foi Dia Mundial. Obrigado.
Diego. Tivemos uma oficina muito especial aqui, Jair. celebrando o Dia Mundial da Propriedade. Então a gente vai apresentando, tá um espaço muito bonito, o Museu da Escola Catarinense, no centro de Florianópolis, Ali a aberto. criançada chegando, né, de van. Tem toda essa logística, né? O professor tem que cuidar de pegar a autorização para sair da escola e Da tudo. Organização Mundial da Lanche. Então, assim, a gente Começa uns 3 meses antes, né, sobre a preparação. E é um momento muito especial. Então, foi um dia inesquecível para eles, eu tenho certeza, porque a gente retirou eles ali da Escola Júlio Costa Neves, me lembrei agora o nome da escola, que fica no pé do morro ali, na costeira do Baé, para quem não conhece aqui, Florianópolis é centro, né, mas um pouco mais afastado, e a grande maioria, assim, nenhuma daquelas crianças, na verdade, nunca tinha ido naquele museu. Então, a gente forçou essa aproximação, esse capital social de conhecer pessoas ali, é forçada com esse movimento. Porque se a gente não fosse, talvez até hoje nunca tivessem ido. Então, eles se apropriam de um espaço que é deles, porque é um espaço público, e tiveram uma ação sensacional. A gente cuida para eles terem também um lanche, assim, fora de série, né? Então, assim, Tinha uma orquestra, né, tocando. Tinha orquestra, tinha Não, foi violino. sensacional. Então, eles tiveram uma experiência assim, nossa, a universidade faz isso, o Secop faz isso, as É o tipo de pessoas... coisa que eu penso, poxa, se eu fosse na minha época, com essa idade, se tivesse um evento desse, né? Sim. Mas não. Ali a nossa cientista que foi lá na NASA, né? O livrinho que a gente conta que As revistinhas. Economia Criativa, a gente vai deixar um para sortear aí, né, Maria? Sim, sim, sim. Sim. O Diego, nos seus momentos de glória lá, ele teve muito like por causa dessa fala dele aí. E é uma experiência que vocês imaginem agora a gente levando crianças na seguradora aí, na transportadora que você Sim. tem, né? As crianças da cidade que sabem que aquela empresa é grande, que faz um bom trabalho, mas nunca entraram lá. Porque aquilo é um ambiente de trabalho, muitas vezes, não está preparado para receber uma escola. Mas a gente conversando e se organizando, e vão ter pessoas responsáveis que vão levar as crianças lá, eles vão entender por que aquela empresa é importante para aquela cidade, até onde aquela empresa vai. Pô, vocês vão até lá, Goiás, como você falou que tem um trabalho lá. Sim, a gente vai até lá. Olha, às vezes a gente vai até no outro país, você sabia? Se você quiser trabalhar aqui um dia, pode vir aqui já jovem aprendiz que a gente vai te acolher. Então, isso, quando você é bem recebido, aí você recebe um lanche espetacular, aí você ganha um livrinho, aí tá todo mundo sorrindo. E para os funcionários que trabalham ali, pô, que dia diferente, vem uma criançada aqui hoje, né, quebrar um pouco o gelo, aquela tensão. E isso podia ser muito constante, né? Sem falar que tu torna tudo muito palpável, né? De verdade, a pessoa, Isso. ela consegue perceber, ela tem uma percepção diferente de quando ela vê alguma coisa. Claro. E ela é parte daquele momento, né? Então, se a gente ainda tem esse privilégio de ter vídeos, né? De gravar vídeos depois para poder mostrar, para conversar, ó, foi isso que aconteceu, porque eu podia estar só falando, o Diego também, mas a gente tem ali, tem um registro financiado pela propriedade aí, pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que foi traduzido para o inglês, que foi lá no site deles, no Dia Internacional da Propriedade Intelectual. E essa, se eu não me engano, acho que foi a primeira, porque depois a gente fez mais duas. Essa foi, acho que a segunda, a primeira era outro tema, professor, que a gente fez junto também. Que a gente fez online ao vivo lá na... Que foi o lançamento do o site. Dr. Hugo também estava nessa, isso, foi o lançamento do eles site. pedindo para a gente fazer um lançamento de um site deles de registro de marca. E aí conseguimos também um patrocínio deles e a gente fez o lançamento do site no Brasil, da OMP, lá na ação também com o professor. A gente tá vendo ali, é um vídeo assim, 4K, Full HD, só esse personagem que não é muito bonito, mas o resto tá tudo muito, muito lindo, né? E a gente viu, esse é o caminho, porque no primeiro a gente fez online, ao vivo, uma câmera lá que dava umas travadas, Não, né? E é assim, é um trabalho educativo. Isso eu falei, vamos na empresa, mas daqui a pouquinho a gente já tem um modelo para ir em qualquer empresa falar sobre, receber crianças lá dentro de uma empresa para falar sobre isso, com o nosso livrinho, para educar as pessoas. Porque essas crianças agora já se passou uns 3, 4 anos, já devem estar no ensino médio, elas já sabem que existe o museu, elas já sabem que elas podem ser cientistas da NASA. E ficou aquilo, né? E ficou, e talvez, por que não tem de novo? Porque a gente tem esse trabalho, infelizmente ainda é formiguinha, mas muitas formigas, então a gente já tem um movimento, mas ela ainda não é uma política pública, né? A gente não tem o apoio do Ministério dos Transportes nos apoiando, mas a gente pode caminhar, porque isso deve ser uma política pública. A educação deve ser uma política pública em todas as áreas, né? Em todos os níveis. Hoje, as crianças que participam são da rede estadual, pública, particular? Todas, Maria, assim, de associações, de ONGs, filhos de servidores. Muitas vezes a gente vai em alguns espaços. Agora no STF, a gente teve uma ação lá no STF na escola, parceria com a Exar Kids, lá no Supremo Tribunal Federal, e foram crianças de escolas de Brasília.
Isso eu tô curioso aí pra E, saber como é que e foi. tivemos o lançamento do nosso desenho animado. Então foram filhos de servidores que nunca tinham ido lá, foram as professoras que nunca tinham entrado, sabe lá onde ficam os ministros ali fazendo Uhum. aquelas coisas? A gente fez uma sessão de cineminha lá para lançar esse livro aqui, ó, Uma Aventura com a Constituição. E foi muito legal. E a gente abriu as portas e, claro, podem falar mal do STF como às vezes está acontecendo isso, mas inegavelmente a Constituição é importante para o nosso desenvolvimento. Se ela vai ser bem cumprida, se ela vai ser bem regrada, se ela precisa ser melhorada, isso é uma discussão que a gente precisa ter, Sim. que a gente precisa trazer à tona. Mas eu falei do STF, a gente pode falar da prefeitura, por que a gente não faz ações como a gente já fez, mais constantes lá na Câmara de Vereadores? E é importante a gente levar a política para as nossas crianças, né? Claro. Nós termos pessoas mais politizadas, Educação política, né? Sim. não é para dividir as pessoas, é para entender e para a gente achar um acordo. Exato. Como é que a gente chega num acordo de ganha-ganha aqui? Muitas vezes o que a seguradora tenta propor, né? Que a gente falou, segura só para quem é rico. Não, peraí, você não entendeu então o meu trabalho, né? Exato. A gente vai ter um ponto aqui que vai ficar correto, claro, você vai ter a tua contrapartida, mas você pode ter certeza que você vai estar muito bem segurado, com valores muito acima do que você está contribuindo. Né? Às vezes você paga um seguro de casa lá que é pouquinho, pô, e aí a tua casa deu um sinistro e tu fala, graças a Deus, né, que eu tô segurado, né? Não, e você sabe que essa parte de seguro e de valor, as pessoas elas não têm essa noção. Eu pago, sei lá, R$ 100 por mês todo mês, mas a minha casa ela vale R$ 500.000. A hora que pega fogo, o prejuízo é de R$ 500.000. Sim. Olha quantos meses pagando R$ 100 você precisa pagar para repor um custo do Isso valor poderia desse. entrar, talvez a pessoa estava pensando na matéria de educação financeira, que não é educação Planejamento fiscal. financeiro. Porque tem na BNCC ali, houve umas mudanças, e aí tem umas matérias que não tinham antes ali, que o professor tem que dar X horas aula. E tem, acho que, educação financeira, educação fiscal. Isso pode entrar, sim, né? Educação fiscal, ela não aparece com esse termo, né? Exatamente, educação fiscal na BNCC, ela não está, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, né? O que guia, o que as escolas têm que ensinar, né? Então, assim, educação fiscal, essas duas, assim, entre aspas, você não vai encontrar. Você vai encontrar educação financeira e fiscal. Então, a gente não tem essa formação específica. Isso não impede que seja ensinado. Então, algumas escolas elas já estão alertando, mas são as escolas mais de vanguarda, às vezes mais progressistas, às vezes que sabem uma demanda que os pais estão pedindo, mas você não vai encontrar com certeza lá seguros, né? Na área de seguro, matemática atuarial, não vai ter essa conversa lá, nesse nível, mas por que não? E as contas, às vezes, são uma PG, são uma progressão, são conhecimentos científicos que ele já tem acesso, né? E você falou agora, não adianta tu juntar 5 anos aí, R$ 100, tu não vai pagar a tua casa. Né? Então, tu já traz o financiamento imobiliário para a conversa, tu já mostra a questão dos juros, que é um problema difícil no Brasil, e tu mostra quais são as alternativas. Se você quer ser um empreendedor, por exemplo, você tem que ter isso na tua planilha de custos. Você não pode iniciar sem esse conhecimento, mas se ninguém nunca falou com você, você vai vender o teu carro e vai achar que vai comprar uma casinha de cachorro-quente e vai dar certo. Que vai funcionar. Que vai funcionar. Eu dei uma palestra na Univale, foi inclusive uma cadeira do professor Luiz Eduardo Simão. Ele dá aula lá nos cursos de logística e supply chain. E ele fala muito sobre isso. E eu fui dar uma palestra lá para a gente falar sobre seguro de transporte rodoviário de cargas, porque dentro da matéria de logística, eles têm um X horas que precisa falar sobre seguro. E aí eu fui lá. Agora você me lembrou, desculpa, essa cadeia de logística, a gente tem um livro escrito que é Logística para Crianças. A gente ainda não ilustrou. Quem sabe entra nessa conversa. E que mostra toda essa questão da logística. Sim. Porque, como é que chegou essa caneta aqui? Como é que eu estou bebendo essa água aqui? Né? Então, Se a carga tombar, a carga da caneta tomba no meio do caminho, quem que vai pagar? Se for saqueada essa carga no meio do caminho. Isso. Né? Tem uma série de coisas no meio. Se pegar fogo, o local que estava armazenado essa mercadoria, o que acontece? Exato. O lanchinho que ele faz na escola, que ele pega um bolinho ali na MPM com ketchup lá dos Estados Unidos, com um suco que veio lá de Goiás. Quantos quilômetros aquele lanchinho chegou? E às vezes tu tem um limão ali no pé da escola,
Tu tem ali um pezinho de trigo que faz um pãozinho ali na escola, tu tem 0 quilômetros de distância para aquele teu lanche. E tu tem 1 quilômetro, milhares de quilômetros para tu comer aquele ketchup, né? Até que ponto isso é valioso, até que ponto isso é importante, até que ponto você observa que isso que está ali no teu dia a dia, né? Passa batido. Você não vê de onde vem o produto, qual é a procedência, e isso é algo que E não tem precisa ser. conhecimento, né? É uma coisa que Sim. foge muito, né? Falou ali, Maria, da questão da política, né? Tá bem em alta ainda a questão da reforma tributária. Sim. E às vezes você vê o discurso do pessoal na tribuna ali que parece que até proposital eles querem manter que isso seja algo tão distante da população quando deveria ser, como isso afeta no nosso dia a dia, uma reforma tributária, mas realmente a gente não desconhece muito disso, né? Dos impostos, dos tributos, o que eu pago, para onde vai, taxa disso, taxa daquilo, taxa de importação. E realmente, se a gente tivesse alguma coisa já anterior, né, para liberar alguma, para a gente poder entender melhor, né? Então eu senti isso muito nessa questão da reforma tributária, né? Eles falam de um jeito que é para ser algo próximo da população, mas fica tão distante esse papo, parece que eles não querem que o cidadão participe, Mas né? tu sabe que eu acredito muito nessa parte do é, é difícil para não ser tangível. Sabe? Assim, vamos falar o Hum. juridiquês, vamos É. falar o segurês, e na verdade quem vai para frente dessa reforma tributária mesmo e vai arcar com tudo isso somos nós, réis mortais. Então a gente precisa entender. A gente nem sabe como vai vir, mas vai, Exato, né? exato. Sim. Inclusive, eu estou falando com um contador especialista nessa área de reforma tributária e a gente vai fazer uma live também Legal. sobre esse tema, né? Sobre a Uhum. reforma tributária e como que É. vai ser essa previsão aí para começar em 2027. Então, assim, a ideia é a gente tentar falar cada vez mais, porque eu acho que quanto mais a gente fala, mais você vai desvencilhando os nós, né? Você vai Sim. esmiuçando melhor, entendendo melhor. Mas eu acredito que esse trabalho que vocês estão fazendo, esse trabalho que eu faço aqui de descomplicar o segurança, é extremamente importante. Por mais que tenham momentos difíceis, e que eu sei que vocês têm momentos difíceis aí, captação de recursos, organização. E olha, gente, eu como mãe, eu tenho uma amiga minha que diz que eu sou até meio paranoica. Eu como mãe, eu para liberar um filho para ir num evento, eu tenho que perceber que está muito bem organizado. Senão eu não libero, né? Porque para mim meus bens Sim. maiores são os meus filhos. Vou largar em qualquer lugar, vai saber o que vai acontecer. Então, assim, trabalhar com criança é um negócio extremamente complexo, Uhum. que requer uma atenção absurda. Então, eu quero parabenizar o trabalho que vocês estão realizando, assim, esse insight que vocês tiveram. Cara, vamos retroceder, até porque quem já está grande não tem muito, né? Já Não tem muito o que fazer. Não, Nossa. e observa, a gente percebe, pô, e a gente escuta muito isso, Maria. Ah, se eu tivesse tido essa oportunidade quando eu era criança. É, Né? A gente disse, não, então vamos oportunizar, porque se eu não tive, alguém vai ter. isso, É. é sobre isso. É. Vamos voltar aqui uns passos para a gente colocar essas crianças para terem um entendimento maior sobre isso. E eu quero parabenizar vocês pelas iniciativas de vocês, pelos trabalhos de vocês. O convite fica aberto para vocês voltarem. Eu sei que a gente não conseguiu falar quase nada de todos os temas que a gente tinha para abordar, e a gente já falou 1 hora. Você sabe disso? Tá ciente, Sim. Diego? Que maravilha. Que maravilha. Não, é quando é assim, né? É bom passar rápido, né? E temos que agradecer também, Maria do Seguro. Obrigado por essa oportunidade, obrigado vocês por estarem acompanhando aí. Fortaleça o nosso movimento, né? Curte, compartilha, comenta, marca outras pessoas, porque isso nos dá mais força para trabalhar, né? Para seguir em frente. Então, muito obrigado pela Eu que oportunidade. agradeço. Obrigada. Agradecer também, Maria, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui. Deu certo, né? Não deu certo no primeiro momento, mas agora funcionou. E, novamente, né, tá ao lado do poder trabalhar com o professor. Eu tenho 2 privilégios: trabalhar com o Jair, né, que é um servidor público da área fiscal ainda, né? Tem 40 anos de estrada aí, é um cara super ético, correto, honesto, né? E é um privilégio trabalhar também com o professor Jara, que tu viu ali, né? 5 minutos lendo todos os títulos e premiações que ele tem. E aí tem esse privilégio de, poxa, ter ele chamando a gente para trabalhar junto e a gente se dá super bem, né? Há anos aí atuando. Eu lembro da primeira escola que eu fui quando eu entrei no Secop em 2018, rapidinho. E aí, até pela minha formação, não. E o Ger falou: olha, o professor Eduardo Jara, isso é prioridade. Vai lá, larga tudo.
E aí eu fui numa escola lá na subida do Morro da Cruz, assim, chovendo pra caramba, assim, eu não E conhecia o pensando, o professor. que que eu tô O que que eu tô fazendo? fazendo aqui? O professor lá desse jeitão, né? O jaleco e aquela criançada no chão. E foi a primeira vez que eu tive contato lá em 2018, 17 ou 18, com o professor já. E de lá a gente não parou mais, né? Mas, Tem anos que a gente atua mais, né? Professor? Anos menos, Sim. depende muito do. Mas agora vamos dar uma acelerada com essa galera aí dos transportes. A gente sim. tem bastante trabalho para fazer aí. Mas é isso. Obrigado, Maria. Obrigado, professor, por Obrigado. estar aqui Privilégio, meu participando. amigo. Privilégio. Estar aqui com vocês. Bem feliz. Voltem mais vezes. Ah. Pessoas, é isso. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você quiser, Maria, eu queria assistir tal convidado, ou tal tema, tal assunto, né? Que eu quero entender mais, eu quero saber como é que funciona. Você pode mandar direto no meu Instagram, é @mariadoseguro. Entra lá no direct e manda a tua sugestão de convidado, a tua sugestão de tema, tá bom? É isso. Fique bem, fique com Deus e até a próxima. Grande beijo. Tchau. Valeu.